Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nessa madrugada, falando sobre Lakers e Jazz. Esse foi um dos jogos que encerrou essa rodada de domingo, né? Um dos jogos aí do último horário. O jogo terminou agora há pouco. Vitória do Lakers, 108-106. O Lakers chega à sua 12ª vitória na temporada, 2 vitórias e 4 derrotas, assume a vice-liderança da Conferência Oeste, por conta da derrota de ontem do Denver, né, pro Kings, jogaço do Westbrook, inclusive, jogou muito bem. Então, um resultado maravilhoso pro Lakers, só que a atuação não foi tão maravilhosa assim, né? Não foi maravilhosa assim. Foi um jogo onde o Lakers chegou a abrir vantagens boas, chegou a abrir 2, 3 posses de vantagem, chegou a botar dígitos duplos de vantagem também, só que no fim, quase que a paçoca foi entregue. E a paçoca quase foi entregue por vários e vários erros do próprio Lakers. Claro que o Jazz teve mérito pela reação na reta final. O Lauri Markkanen mesmo, ele vinha fazendo um jogo, cara, patético. O jogo do Markkanen até os últimos 3 minutos era patético, era pífio, lamentável. Era uma atuação horrorosa. Só que aí nos últimos minutos o Markkanen deu uma clicada, né? Começou a matar uma porrada de bola seguida, bola de 3, enterrada. Cara, o Markkanen começou a matar tudo no final, conseguiu diminuir a desvantagem para só 1 ponto e se ele não erra aquele fadeaway que ele tentou ali faltando 18 segundos para acabar, jogada essa que deveria ter sido muito melhor trabalhada, né? Faltou um pouquinho de tato do Will Hard de ter pedido tempo, de ter pedido timeout, mas enfim. Se ele não erra aquele fadeaway, ele poderia ter ganhado o jogo pro Jazz, né? Então, o Jazz teve mérito pela reação no final, especialmente o Lauri Markkanen. Só que o Lakers, cara, o Lakers ajudou demais o Utah Jazz, né, bicho? Fora os erros defensivos, que, né, foi algo comum durante todo o jogo, e é algo que vem sendo comum no Lakers, né, a defesa do Lakers vem sendo extremamente problemática, a execução ofensiva do Lakers nesse clutch time de hoje foi brincadeira, né? O Lakers nas últimas posses ali, no ataque, se baseou em isolation do LeBron, do Luke e do Reeves e em arremessos extremamente burros. O LeBron e o Reeves ali no final do jogo, os dois tentaram arremessos ali que eram arremessos, cara, todo respeito aos dois, mas arremessos imbecis. Arremessos totalmente sem sentido. E o Luka também forçou umas bolas também, que pelo amor de Deus, né? Então, foi um jogo onde o Lakers fez de tudo pra entregar. E só não entregou, cara, por primeiro, incompetência do Jazz. E segundo, por conta também, né, de uma arbitragem que, né, que escolheu não ver uma falta clara do Marcus Smart no Keyonte George no último lance. Sim, vocês sabem que eu não gosto de falar de arbitragem, eu, né, tento evitar ao máximo falar de arbitragem. Pô, mas não dá, né? Pô, brincadeira. Cadê o? Até postei o lance aqui. Aqui, ó. Nem a torcida do Lakers tá defendendo aqui a arbitragem. A arbitragem foi muito mal nesse lance, bicho. Olha isso aqui. Olha essa segurada do Marcus Smart, gente. Isso aqui foi muito falta. Muito falta. Isso aqui teria dado 2 lances livres pro Jazz, né? Teria dado 2 lances livres. Então, assim, foi incompetência do Jazz, demérito do Lakers e a arbitragem que fez o resultado ser essa vitória do Lakers por 108 a 106. Tipo, esses foram os fatores fundamentais pro placar ter sido esse, né? Dito isso, né, apontada os erros, cara, o Lakers tá fazendo o que tem que fazer. Tipo, não é culpa do Lakers a arbitragem ter errado, não é culpa do Lakers o Markkanen ter forçado aquele fadeaway no final, não é culpa do Lakers o Will Hard não ter pedido timeout. Não. Lakers ganhou, beleza. E tá ganhando. E aí eu vou te falar uma coisa. Performar, jogar bem é importante? Muito importante. É muito importante. Você ter um time coeso, um time sólido na defesa, um time que sabe executar bem no ataque, um time que tem variações de jogadas no ataque, cara, isso é muito importante. Isso é muito importante, especialmente no playoff. Só que em temporada regular, especialmente no começo da temporada regular, numa conferência como a Conferência Leste, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu no grau de importância, eu acho que é muito mais importante você vencer, independente de como vence, do que você jogar bem, entendeu?
Porque no Oeste, quanto mais vitórias você tiver no começo, mais tranquilo você fica pra reta final. Acumular vitórias, acumular gordura no começo da temporada no Oeste é de extrema importância pra você conseguir uma boa posição, você conseguir uma boa seed pro playoff. Porque no Oeste, cara, 2 vitórias pode significar você ir pro playoff com mando de quadra ou você acabar tendo que disputar um play-in, entendeu? No Oeste, essa é a pegada. Então, é óbvio que o Lakers não tá jogando maravilhosamente bem. É óbvio que o Lakers não tá praticando um basquete encantador. Não é um time que tá dominando, não é um time que tá encantando. É uma defesa muito problemática, na minha opinião, uma das piores defesas da NBA, defesa do Lakers. Em termos de execução defensiva, é uma defesa muito ruim. Então o Lakers passa longe de ser um dos melhores times da liga em termos de performance. Só que em resultados, é o segundo colocado da conferência. O Lakers é o vice-líder da conferência mais disputada da liga, onde o líder é o Thunder, que tá tendo um começo inacreditável e é o atual campeão. Então, é óbvio que o Lakers tem que melhorar. É óbvio que tem muita coisa pra melhorar. Só que os caras estão vencendo, estão acumulando vitórias. E aí pensando em curva de evolução, melhora de performance, é muito mais fácil, entre aspas, você melhorar a performance do seu time quando você tem vitórias acumuladas do que quando você tá perdendo tudo e tá tendo que, né, salvar a temporada na reta final. Você acumular vitórias no começo te dá a tranquilidade de poder trabalhar sem pressão. Né? Claro que no Lakers sempre vai existir pressão. Mas assim, uma coisa é você ser pressionado tendo ali uma campanha positiva tranquila, estando ali no top 3, top 4 da conferência. Outra coisa é você ser pressionado, você trabalhar pressionado, estando com campanha negativa, estando fora da zona de play-in. Então, nesse começo de temporada, eu vou te falar, cara, o Lakers tá fazendo o dever de casa, que é vencer. O jogar bem é importante? Muito. O Lakers tem que jogar melhor. O Lakers jogando do jeito que tá jogando, quando pegar contender em pós-temporada, dificilmente vai ganhar. Dificilmente vai ganhar. Se jogar do jeito que tá jogando. Sendo tão frágil na defesa, sendo tão limitado no ataque. O ataque do Lakers é um ataque limitado. É um ataque muito talentoso, porque tem muito jogador bom. E aí, uma coisa que é legal falar, que esse jogo ele mostrou bastante isso. A importância de você ter jogadores extra classe no seu time é enorme. Se o Lakers não tivesse um Luka Doncic hoje, o Lakers, cara, vou te falar, o Lakers tinha perdido legal, tá? Não ia ter tomado o blowout, porque o Jazz é um time também bem limitado, mas o Lakers tinha perdido o jogo de hoje se não tivesse o Luka. E o Luka não jogou bem. Sim, não jogou bem. Sim, não foi um jogo maravilhoso do Luka. Só que a importância de um extra classe no time não tá só nos jogos bons. Não tá só nos jogos fantásticos. A importância de um extra classe no time tá também nos jogos medíocres. Porque um jogo medíocre de um extra classe é muito melhor do que um jogo bom de um jogador normal. O piso, a entrega mínima de um extra classe é muito acima da entrega mínima de qualquer jogador normal. E esse jogo a gente viu isso. Olha o Luka. Pô, assim, aqui jaz um fã do Luka, tá? Cara, o Luka não fez um grande jogo, gente. O Luka, ele arremessou 3 de 12 pra 3 pontos, mano. O Luka cometeu 6 turnovers. Dos 33 pontos que o Luka marcou, 10 foram de lance livre. E aqui eu não tô falando de cavação de falta, só tô pontuando que dos 33 pontos que ele marcou, 10 foram de lance livre. Ele acertou 10 arremessos no jogo. Então não foi um jogo maravilhoso do Luka. E jogou 40 minutos, jogou minutagem pra caramba. Inclusive, quando o seu franchise player tem que jogar 40 minutos pra você ganhar do Jazz, nitidamente você tem algum problema no seu time, tá? Só pra pontuar, mas enfim. Então foi um jogo assim, foi um jogo medíocre, abaixo da média do Luka. E mesmo assim, ele terminou com 32, com 33, 11 e 8, flertando com triple-double de 30 mais pontos, matando uma porrada de bola difícil durante o jogo. Então assim, Luka jogou bem? Não jogou bem. Só que ele foi decisivo, fundamental pro resultado. E é aí que tá a importância do extra classe. O fora de série, o jogador elite, ele te garante vitórias mesmo jogando mais ou menos. Num jogo onde ele não tá arremessando nada bem, num jogo onde ele tá sendo bem marcado, ele ainda vai ser impactante. E é por isso que é tão valioso você ter um cara desse no seu time. É por isso que o Luka Doncic tem o valor que tem. É por isso que o Nikola Jokic tem o valor que tem. É por isso que o Shea tem o valor que tem, que o Kevin Durant, que o Curry. O valor desses caras tá também nesses jogos medíocres, entendeu?
Porque o jogo medíocre desses caras, muitas vezes, vai te garantir uma vitóriazinha. Hoje foi o caso. O jogo medíocre do Luka garantiu essa vitória pro Lakers. Não foi só isso, mas foi um fator crucial. Foi um fator crucial, Luka Doncic. E aí você traça o paralelo com o Lauri Markkanen. Lauri Markkanen não é um extra classe, longe disso, é um jogador muito bom, mas não é o extra classe. O jogo medíocre dele não garantiu a vitória pro Jazz. E assim, jogo medíocre porque o final do jogo dele foi bom. Porque até os últimos 2 minutos era um jogo horroroso. O jogo horroroso do Luka te garante vitória. O jogo horroroso do Luka é um jogo de 28 pontos, por exemplo. Tá entendendo? Pega outro, dá outro exemplo. No próprio Lakers, cadê? Hashimura. Hoje foi um jogo bom do Hashimura. Assim, pro padrão dele. Foi um jogo de 13 pontos só. O jogo bom do Luka, de um extra classe, é jogo de 30 a 35. Então por isso que é importante você ter um cara desse no time. Por isso que um cara desse recebe tanto dinheiro. Por isso que o salário de extras classes na NBA é tão alto. Porque esses caras têm um valor gigante, bicho. Tem um valor gigante. E nesses jogos, esses caras, eles fazem muita diferença, né? Enfim, só um ponto que eu acho legal trazer. Então, o que eu tava falando? Tá falando sobre a questão das vitórias, né? O Lakers tá fazendo o que tem que fazer, tá ganhando o jogo. Agora, tem muito a melhorar. E tem que melhorar. E esse time só vai melhorar, claro. J.J. Redick tem que fazer um trabalho melhor e tudo. O trabalho de J.J. Redick é um trabalho questionável nessa temporada. Pelo menos na minha visão, não sei na visão de vocês, mas eu acho que é um trabalho questionável, né? Uma coisa que ele tá pecando bastante, além da falta de criatividade em jogadas ofensivas em clutch time, que tudo se baseia em ISO, ele tem que começar a pedir timeout mais cedo, hein? Porque no quarto período, ele esperou o Jazz meter uma run de 11-0 pra pedir tempo, ele esperou o Jazz abrir 2 postes de vantagem pra ele pedir timeout. Pô, aí não dá, né? Tem que ter um time melhor de timeout, com perdão do trocadilho, né? Então, o J.J. Redick tem que melhorar. Só que a melhora do Lakers, ela só vai acontecer mesmo quando esse time trazer reforço. Porque esse time precisa se reforçar, velho. É o que eu venho falando. Esse time, se não tiver a chegada de 2 bons defensores de perímetro e talvez um protetor de aro melhor pra vir do banco, esse time vai sofrer muito no playoff, cara. Vai sofrer muito porque a defesa, ela é muito problemática. Ela é muito problemática e é falta de peça. Ah, mas o Vanderbilt não pode ficar em quadra, porque ele é um nulo no ataque. Ah, e o Marcus Smart é outro que também não pode ficar em quadra há muito tempo, porque ele tá sendo um nulo no ataque. Tanto que pega o segundo tempo do Lakers. A minutagem do Smart foi mínima. Ele foi voltar pro jogo mesmo na última posse, pra fazer a falta no Keontae George, que acabou não sendo falta. Por quê? Porque é insustentável manter Vanderbilt, manter Marcus Smart em quadra por tanto tempo assim. Em situações específicas, beleza, você consegue sobreviver à total insalubridade deles no ataque. Mas no jogo inteiro não tem como. Não tem como o Smart jogar 40 minutos, pô. Não tem como o Vanderbilt jogar 40 minutos. Tem como. Não tem como. Então o Lakers precisa de reforço. Precisa de 2 bons defensores de perímetro. Com mais 2 bons defensores de perímetro que ajudem no ataque, que matem bolinhas de fora, o Lakers sobe muito de nível, cara. Muito de nível. Por quê? Porque tem talento, tem LeBron, que inclusive fez um bom jogo, tá? Apesar do clutch do LeBron não ter sido bom, assim como o clutch de nenhum jogador do Lakers foi bom, né? Eu gostei, jogou 34 minutos, 17 pontos, 6 rebotes, 8 assistências, né? O point LeBron de novo aparecendo, dando uma dinâmica boa pro time nos minutos do Luka no banco, né? Fazendo o time produzir, né? Nesses minutos. Então, o LeBron tá bem, né? O segundo jogo dele foi bom segundo jogo. Assim, e o primeiro foi excelente, né? Os 2 primeiros jogos do LeBron foram bons. Mas sim, o Lakers tem talento. É adicionar essa defesa de perímetro, é adicionar essa bolinha de 3 melhor, que esse time do Lakers sobe muito de nível. E aí pode, aí sim, competir com os contenders. Brigar com os contenders no playoff. Porque tem uma diferença muito grande entre você ganhar de um contender na regular e você ganhar de um contender no playoff. São mundos diferentes, são níveis de competição diferentes. O Lakers, do jeito que tá jogando, pode até ganhar de um Houston, pode até ganhar de um Denver num jogo na regular. Agora, numa série de 7 jogos no playoff, não vai ganhar. Não vai ganhar. Então, enfim, tem muita coisa a melhorar no Lakers. Uma coisa que eu gostei, e aí elogiando o J.J. Redick, foi o small ball que o Lakers colocou em quadra no fim do primeiro tempo, né? No fim do primeiro tempo, ou foi no terceiro quarto? Foi no... Agora não me lembro exatamente. Foi no fim do primeiro tempo. O J.J. Redick colocou uma lineup totalmente small ball, né? Colocou uma lineup com Reeves, Luka, Smart, Rui e LeBron. Gostei dessa lineup. Né? Claro, defensivamente horrorosa, mas ofensivamente eu gostei do funcionamento do time no small ball, sabe? Então é um ponto interessante que talvez o J.J. Redick aplique mais durante os jogos.
Especialmente nessa lesão do Ayton, foi uma lesão séria. O Ayton ele acabou não jogando, né, o segundo tempo com a lesão no joelho. E preocupa, né? Até porque o único outro pivô que o Lakers tem é o Jackson Hayes. E aí fica meio complicado. O Max Kleber, olha aí, uma outra notícia boa do Lakers hoje. Max Kleber jogou bem hoje, tá? Gostei do Max Kleber no segundo tempo. Ele, o próprio Gabe Vincent, ajudaram bastante na defesa, cara. Foram bem, né? Talvez, se o Ayton ficar fora por múltiplos jogos, talvez o Max Kleber se torne uma opção até melhor do que o Jackson Hayes, né? Quem sabe? Mas enfim, o ponto é que o Lakers precisa melhorar, precisa de reforço, mas está fazendo o trabalho dele. Tá vencendo os jogos. E no Oeste, muitas vezes vencer, independente de como, é o mais importante. A performance, muitas vezes, nesse começo de temporada, tem que ficar um pouquinho de lado. Tem que focar mais em acumular vitórias, entendeu? Pra não ter que, no final da temporada, né, melhorar magicamente pra salvar a temporada. Acumular vitórias no começo da temporada é muito importante nesse sentido. E o Lakers tá fazendo isso. Vai se sustentar até o fim da temporada? O Lakers vai terminar a temporada no top 3, no top 2 da conferência? Cara, não sei. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não. Mas a realidade de hoje é essa. Tá bom? Enfim, acho que falei sobre tudo que eu queria falar. Vitória do Lakers. Mais uma atuação de mais de 30 pontos do Luka. Esse foi o 10º... Cadê? 8º jogo de mais de 30 pontos do Luka nessa temporada. Em 12 disputados. 4ª vitória seguida do Lakers, 12-4 e vice-liderança da Conferência Oeste. O que você achou do jogo, cara? Gostou do que viu? Concorda que o Lakers tem que melhorar muito ainda? Ou você acha que tá tudo bem, que tá tudo funcionando bem? Comenta aí. Acha que foi falta do Smart no último lance ou você acha que não foi falta? Pra mim, assim, é muito nítido que foi falta. Mas às vezes você tem uma visão diferente. Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e é isso, tá bom, minha gente? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Hoje ainda vai sair mais um pós-jogo na madrugada, então fica ligado. E aí amanhã tem Switch TV Show repercutindo todos os jogos do domingo. Então te aguardo. Tamo junto, valeu, beijo e tchau.